dois porcos-espinhos, no frio cortante do inverno, querem se aproximar e buscar calor, mas quando se tocam eles sentem a dor de serem furados um pelo outro. Esse dilema é o retrato melancólico da nossa busca por intimidade, onde a gente deseja e busca muito a conexão e o calor humano, mas o medo da rejeição ao mesmo tempo, ou da ferida, nos mantém numa distância dolorosa. Um abraço que quase nunca se completa, mas que mesmo assim ainda sentimos. Esse é o tema principal abordado em Neon Genesis Evangelion. Eu particularmente amo muito Evangelion. Desde o anime principal, The End of Evangelion, e também todos os 4 filmes do rebuild que fizeram do anime, e meu Deus, isso só é muito incrível. Desse universo, acho que a única mídia que eu ainda não consumi foi o bendito do mangá, mas não porque eu desprezo e ignoro essa parte, e sim porque eu tô fazendo outras leituras no momento. E depois de ter me jogado de cabeça e ter me apaixonado muito por todo esse universo, hoje eu quero falar com vocês sobre alguns temas que foram abordados no anime e por que eles me cativaram tanto. Esse vídeo não vai ser uma grande reflexão, um tanto vazia e superficial de Evangelion, como eu já vi várias vezes por aí, e eu sei que você também viu, mas eu realmente só quero abordar uns temas que me chamaram a atenção enquanto eu assistia e fizeram eu me apaixonar e me conectar com essa obra de uma maneira bem diferente. Também vale ressaltar que eu não vou analisar os rebuilds e o anime separadamente, então em algumas partes do vídeo a obra vai ser tratada toda como uma coisa só. Com isso eu apresento a vocês Evangelion por KZFG. Toda essa história começa em dezembro de 1994 com Yoshiyuki Sadamoto, o criador do mangá de Evangelion, que posteriormente, em outubro do ano seguinte, iria se tornar um anime dirigido por Hideaki Anno. O anime tinha sido inicialmente pensado como uma ideia original e o mangá, mesmo tendo começado a ser publicado antes, foi muito afetado pelas escolhas tomadas por ele. O anime produzido pela Gainax teve 26 episódios, onde o diretor Hideaki Anno usou a obra para expressar a sua crise pessoal do momento, misturando o gênero mecha com algumas reflexões existenciais, muita religião e psicologia, e transformou Evangelion nesse negócio bem viajado e doido que é assim mesmo. Um pouquinho depois, em 97, foi a estreia nos cinemas do Japão o filme The End of Evangelion, que serviu para mostrar pra gente uma perspectiva diferente do final da TV, já que pelo seu tom mais íntimo e sem grandes espetáculos gráficos na tela, em decorrência da falta de orçamento, não foi bem recebido por grande parte do público, tendo rendido até ameaças diretas ao próprio diretor por parte dos ditos fãs da obra. E ainda em 2007, a série recebeu os Rebuilds of Evangelion, que recapitularam a história original, mas também criaram uma linha do tempo alternativa e totalmente diferente a partir do terceiro filme. Os rebuilds terminaram em 2021 com o filme Evangelion 3.0 mais 3.1 A Esperança, com esse título ridículo que vocês viram aí. Evangelion se passa 15 anos depois de um evento de extinção global chamado de Segundo Impacto, que foi causado quando os humanos tentaram fazer contato com Adão. Sim, Adão, o primeiro anjo lá no Polo Sul. Esse evento desencadeou uma explosão tão grande que, além de derreter completamente a calota antártica, esterilizar por completo a vida marinha e matar metade da raça humana, ele também mudou o eixo de rotação do planeta. E desde esse dia, a humanidade passou 15 anos se reconstruindo e tentando sobreviver, e também sem fazer contato com os anjos, até que Sahiel, o terceiro anjo, aparece. É nesse contexto que a gente conhece o nosso protagonista, Shinji Ikari. Enquanto o anjo destrói completamente Neo Tokyo 3, a Misato Katsuragi leva o Shinji até a base da NERV a pedido do pai dele. Pai esse que abandonou ele quando ele tinha 4 anos de idade por aí. E que agora só chamou o Shinji porque precisava dele para poder derrotar o anjo. Assim a gente também é apresentado ao EVA Unidade 01 e a NERV. O EVA é um ser gigantesco biomecânico que precisa de um piloto para poder funcionar, e nesse caso o Shinji, e a NERV serve como organização responsável pelo controle e logística dos EVAs para manter o que restou da humanidade segura, ou pelo menos no papel, essa é a ideia da NERV. O negócio do Shinji que eu acho muito interessante é que ele é um protagonista que pode irritar algumas pessoas com a sua humanidade. Hoje em dia, apresentar protagonistas com decisões, sentimentos mais humanos é algo que pode ser comum pra gente em várias obras de vários gêneros diferentes, mas a gente também deve lembrar que Evangelion é um anime de 95, então de muitas coisas ele foi o pioneiro. O Shinji é um protagonista que olha pra toda aquela situação onde existem monstros chamados de anjos, robôs gigantes, um pai que
claramente vê ele só como uma ferramenta e precisa dele pra tudo isso, e diz que não quer participar, se diferenciando de todos os protagonistas da época. Até porque, como assim você não quer entrar nesse robô gigante que você nunca ouviu falar em toda a sua vida e lutar contra o monstro que sobreviveu às bombas N2 da ONU? E durante esse episódio ele reluta muito nesse conflito interno entre sair dali e continuar fugindo do seu pai, ou aceitar pilotar aquele Eva. E depois de dizer pra si mesmo que não deve mais fugir, e também depois de ver a Rey toda estrupiada, sendo forçada a ir no seu lugar, ele acaba pilotando aquele Eva. E a partir daí, coisas acontecem, novos conceitos são apresentados a nós, conceitos esses que eu particularmente gosto muito e vou discorrer um pouco sobre eles agora. Uma sacada muito genial de Evangelion pra mim foi usar nomes bíblicos ou de origens hebraicas pra denominar os anjos. Sariel, por exemplo, o terceiro anjo, significa cobertura de Deus. E a maioria dos anjos segue esse mesmo padrão de nome, onde é um conceito mais de Deus, como se cada anjo fizesse parte de um quebra-cabeça maior. Alguns dos nomes que valem destacar são, por exemplo, Ramiel, que significa trovão de Deus, Sarraquiel, céu de Deus, Matarael, chuva de Deus, e Arael, que significa luz de Deus. Entre todos esses anjos, o meu favorito da obra toda foi Leliel, que significa noite de Deus, porque o conceito e o momento em que esses anjos são apresentados para nós é muito interessante. Dá uma olhadinha, ao invés dele ser essa esfera flutuando no céu, o seu corpo real, na verdade, é a sombra embaixo dele. E essa bola gigante é como se fosse a parte de dentro da sombra. Esquisito, né? É como se fosse uma outra dimensão. No anime eles chamam de Mar de Dirac, onde não existe tempo, nem um mundo físico concreto. E o Shinji, enquanto fica preso lá, ele começa a questionar os seus próprios pensamentos e entrar num colapso psicológico. Além desse episódio ser muito bonito visualmente falando, por sinal, todo Evangelion é, nesse episódio o Shinji só fica preso dentro desse anjo porque ele tava começando a ficar mais confiante consigo mesmo. Ele tinha finalmente aceitado o seu lugar como piloto de Eva. E depois de ignorar as ordens da Misato, ele se mete nessa confusão aí. Eu gosto muito desse anjo porque com ele dá pra ver bem claramente o quão genial Evangelion é quando se trata dos anjos. Os designs, poderes e significados funcionam muito bem dentro da obra. Eles passam uma sensação de perigo real, ao mesmo tempo que de incompreensão. Ou você vai me dizer que você entende alguma coisa quando você olha pra isso. Que também é um ponto bem interessante de Evangelion, onde nem tudo precisa ser compreendido. Nem tudo na vida também precisa de compreensão, na verdade. E tá tudo bem sobre isso. Outro conceito muito interessante que é introduzido com os anjos é o campo AT, ou campo de terror total se você preferir. Que por cima é uma barreira de energia impenetrável, onde os anjos e os Evas são capazes de manifestar. Só que mais do que isso, é quase como se fosse uma representação física do dilema do porco-espinho que eu citei mais cedo. É a barreira que separa um indivíduo do outro. Esse nome campo de terror total não se dá pelo terror monstruoso que os anjos e os Evas representam, por exemplo, mas pelo terror de se expor, o medo de se machucar ao se conectar, o medo de ser furado pelos espinhos ao buscar o calor junto com outra pessoa. O campo AT, ele te protege, mas ao mesmo tempo ele também te isola do mundo ao seu redor. Igual o Shinji, que com medo de ser abandonado de novo, evita novos relacionamentos. Mais pra frente na obra, quando ele não consegue evitar esses relacionamentos, ele desenvolve um mecanismo de defesa onde ele faz tudo o que mandam sem questionar, porque ele tem medo de que se ele não fizer isso, ele vai ser abandonado mais uma vez. Uma coisa que eu também amo muito em Evangelion é sobre como esse anime é bom quando se trata de mostrar nuances durante a história, aqueles detalhezinhos sutis que não são óbvios de primeira, mas que depois tem um significado muito grande quando você para pra pensar. Eu diria que Evangelion faz isso com maestria. O tema do pertencimento é muito abordado durante vários momentos da obra. Isso porque todos nós queremos pertencer a algum lugar, muitas vezes fazer parte de algo maior. Pro Shinji e pra Asuka, que sofrem contextos de abandono gigantescos, essa sensação de pertencimento vem quando eles pilotam o Eva. O Shinji, apesar de dizer que não gosta de pilotar o Eva, chega a dizer que não liga pro risco de morrer pilotando, porque ele sabe que só ele pode pilotar. Aquele é o único lugar que é dele, o único lugar em que ele é importante, é o único lugar onde precisam dele, o único lugar onde o pai dele vê ele, por exemplo. E é por isso que tem uma cena muito interessante durante o terceiro filme, onde o Shinji se sente muito deslocado e sem chão quando a Misato diz que ele nunca mais vai precisar pilotar um Eva na vida. Ele sente que perdeu o seu lugar, perdeu o seu propósito aqui, assim como a Asuka se sente.
Asuka Langley Soryu, a pilota do EVA Unidade 02, apesar de ser a mais chata, também é a minha personagem favorita de toda a série. Depois de presenciar o suicídio da sua mãe, que tinha enlouquecido após experimentos na Unidade 02 e perdeu as memórias da filha, começando a tratar uma boneca no lugar da Asuka, ela, pra nunca mais ter que passar por aquilo, decide que não vai demonstrar fraquezas, porque assim ela também não iria mais precisar da ajuda de ninguém, evitando desse jeito a dor da perda. Então ela mesma se coloca num pedestal de super mulher, onde ela não precisa de ninguém, onde ela se diz uma garota prodígio diferente de todas as outras pessoas. Afinal, a Asuka não chora, a Asuka não sente medo, a Asuka gosta de pilotar o EVA diferente do Shinji. A Asuka é sozinha. E é por causa desse medo de depender de novo de alguém, assim como ela dependia da mãe quando ela se foi, que ela tem tanto ódio de ter sido derrotada, por exemplo, porque ela demonstra fraqueza ao fazer isso. É por isso que ela também tem tanto ódio de ter sido salva pela Rei em uma parte do anime. Afinal, a Asuka não precisa de ajuda. E depois de ter os seus níveis de sincronização com o EVA 02 praticamente esgotados, perdendo seu posto de piloto, ela também perde junto a sua vontade de viver, porque segundo ela mesma, ninguém mais vai olhar pra ela. Ninguém mais vai ver a grande Asuka Langley Soryu. Ela perdeu o único lugar que era só dela. Agora ela sente que não pertence mais a lugar nenhum. E eu acho muito difícil hoje em dia surgir um anime que aborde essas questões tão bem quanto o Evangelho. Isso se dá por uma série de fatores. Um deles, por exemplo, é o contexto que o diretor do anime estava passando durante a produção da obra. O Hideaki Anno afirmou durante várias entrevistas que o protagonista Shinji Ikari é um reflexo da sua própria mente. Ele usou esse protagonista para expressar os seus sentimentos de ser um idiota, por exemplo, e lutar contra o contato humano para não ferir os outros. Os sentimentos transmitidos em Evangelion não são fabricados com a intenção de impactar ou de conectar o espectador, mas eles refletem os pensamentos reais do criador sobre a vida e o sentido ou a falta dele nela. Apesar de Evangelion ter essa fama de ser um anime difícil de entender, quando você tira todas essas máscaras que muitos pseudo-intelectuais colocam ditando o que é a verdadeira profundidade de Evangelion, ele fica ridiculamente simples. O cabo que dá energia aos Evas, por exemplo, ele se chama cordão umbilical, e sem ele, essas crianças não sobrevivem durante 5 minutos sozinhas. Percebe que quando toda essa falsa bagagem de profundidade colocada por pessoas que nem sabem o significado das palavras que usam é deixada de lado, fica muito fácil ver que Evangelion é só uma obra feita de pessoas para outras pessoas e que é sobre os nossos sentimentos e as nossas relações com os outros e também com o mundo ao nosso redor. Por último, mas não menos importante, eu não podia encerrar esse vídeo sem falar da beleza visual em Evangelion. O design dos Evas, das cidades, o charme da animação dos anos 90, que apesar dos rebuilds terem perdido isso, eles ainda continuam com uma construção de mundo muito incrível e lutas muito interessantes. Eu gosto muito particularmente de como os Evas têm esse visual amedrontador e imponente, enquanto dentro dele os pilotos são só crianças com problemas de abandono parental e cheio de traumas na cabeça. É como se essa discrepância fosse para nos confrontar sobre como nós gostamos de parecer respeitáveis, confiáveis e bonitos por fora, enquanto por dentro nós passamos pelos mesmos conflitos e dificuldades que o Shinji, Asuka e a Rei. É quase como o dilema do porco-espinho funcionando na prática. No fundo, nós ansiamos muito por contato, relacionamento, calor humano, mas por conta do medo de nós sermos furados pelos espinhos, a gente cria esses robôs, esses alter egos para parecermos melhores aos olhos dos outros. Assim como a Asuka, para não demonstrar fraqueza. E a representação de Evangelion sobre isso é muito boa, com os robôs criados a partir da costela de Adão, chamados de Eva ou Evangelion. Pegou? No fim, eu sinto que esse vídeo só foi uma mistura de muito nada com nada e várias questões sobre crianças com transtornos psicológicos, onde eu abordei um pouco de cada coisa e ficou um grande aglomerado de nada. Mas eu ainda fico feliz de ter escrito tudo isso, porque eu realmente gosto muito de Evangelion e senti a necessidade de falar um pouco sobre isso aqui. Afinal, o canal é meu, então se você tiver gostado de tudo isso e quiser me ajudar a continuar produzindo mais vídeos, nós temos a opção do Seja Membro aqui no canal, ou se você quiser também, pode se inscrever e deixar um comentário que já me ajuda muito. Caso vocês queiram entrar em contato comigo pra falar alguma coisa, uma besteira, dar uma ideia de vídeo, o meu e-mail e o meu Instagram estão aparecendo aqui na tela, e eles também podem ser encontrados lá na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, Deus te abençoe e meu nome é Kazi.